Shun de Andrômeda, um cavaleiro de bronze da série Cavaleiro do Zodíaco. Hoje vamos falar um pouco desse ótimo personagem da série. Mas que vida boa, Shun! Eda, explica! Mas antes vou pedir para você se inscrever aqui no canal, é Hora de Animes, e também que assista o vídeo sobre Seiya de Pegasus. A gente produziu aqui um vídeo falando sobre Seiya, se Seiya é um bom protagonista ou não. A gente deixou algumas ressalvas sobre Seiya e fez uma análise sobre esse maravilhoso personagem de Cavaleiro do Zodíaco também. Agora vamos falar uma conversa franca sobre Shun, sua carreira no anime. Vamos por parte, a questão é se Shun ele é nerfado ou não na obra Cavaleiro do Zodíaco. Droga! Não é possível, não conseguiram encontrá-lo em lugar nenhum. Deve ter acontecido alguma coisa com ele. Tem razão, vamos procurá-lo também, ó. Se levarmos em consideração apenas o mangá ou o anime, sem os fillers, a gente tem uma versão totalmente diferente e melhor apresentada sobre Shun. Porém, a grande pedra no sapato do Shun de Andrômeda é ou são os fillers do anime e as 4 batalhas que foram lançadas. Está parecendo que eu cortei a sua vestimenta sagrada. Pois sempre nos 4 ovas, nas batalhas, o Shun é socorrido por Ikki para que Ikki possa aparecer. Como o tempo de duração dos ovas é curto, 45 minutos ou 60 minutos no máximo, ele não tem muito tempo para desenvolver uma história para o Ikki, para que o Ikki possa aparecer. Então fica a ter que aparecer simplesmente na luta contra o Shun. O Shun tem que perder, por uma questão de roteiro, para que o Ikki possa aparecer, salvar Shun e ser introduzido na história. Isso ocorre na Batalha de Abel, na Batalha dos Deuses, em Saint Seiya, o Santo Guerreiro, e na Batalha do Armagedon, na batalha final contra Lúcifer. Este é o fim. Adeus, Andrômeda. Mas o que... Quem é você? Sou o Ikki de Fênix. Note que também ocorre sempre nos fillers, como nas 4 batalhas, que também são fillers produzidos pela Toei, e também na saga de Asgard, na saga de Hilda, de Polaris, ocorre isso também. O Ikki, para aparecer na saga, o Shun ele é nerfado, praticamente ele estava sendo derrotado por Mimi para que o Ikki possa aparecer e ser introduzido na saga de Asgard. Porém, o Shun também acaba enfrentando o Shido e acaba vencendo, derrotando ele em uma luta. Porém, se você parar para observar, no início do anime, na Guerra Galáctica, o Shun já mostra o quão forte ele é. E na luta contra Jabu de Unicórnio a gente pode observar isso. Parece que não há saída. Mas você pode questionar dizendo que Jabu de Unicórnio não é parâmetro para analisar algum personagem. Mas lembre que Jabu também é um cavaleiro de bronze treinado. E estava na Guerra Galáctica na disputa pela armadura de ouro de Sagitário. E nós observamos a eficácia da corrente de Andrômeda, até mesmo na luta contra o Jabu de Unicórnio. A gente pode ver a eficiência e os recursos da corrente, como também na luta contra o Shun Negro, a qual o Shun passa por um perrengue e ele é totalmente testado e mostra sua resistência. Onde naquela parte ele teria que salvar Seiya, ou estar preocupado com Seiya para que Seiya não caísse no abismo, e ao mesmo tempo enfrentar o Shun Negro.
Vamos, sopra mais! A dor não vai parar até que você morra! E depois, quando o Shun é testado até seu limite, tendo a fúria e a raiva, ele consegue vencer o Cavaleiro Negro de Andrômeda. Não vá cantando vitória antes do tempo. Eu vou te mostrar a verdadeira força da corrente de Andrômeda. Agora chegou a sua vez. Isso sem falar que Shun, ele tem bons destaques nas lutas, principalmente nas 12 casas. Para mim, ele é o segundo melhor Cavaleiro de Bronze depois de Shiryu a se destacar nas 12 casas. Shun tem um forte destaque por conseguir sair da Casa de Gêmeos, descobrir o segredo de Saga de Gêmeos e vencer a Afrodite de Peixe, um dos grandes e poderosos Cavaleiros de Ouro. Assim como o Shiryu de Dragão foi muito bem nas 12 casas, derrotando Máscara da Morte e Shura de Capricórnio, Shun também foi muito bem na sua trajetória. Para mim, fica ele e Shiryu entre os dois melhores nessa saga. O que é isso? Está parecendo um rosário. Ele veio enrolado na corrente. Será que o inimigo estava usando isso? Pelo menos isso pode ser uma pista para descobrir quem é o inimigo. Então, observando até aqui, você vê que Shun, ele vai muito bem no anime se tirando os fillers, ou seja, no mangá e o anime sem os fillers, que acaba nerfando um pouco o Shun, ele seria muito bem, principalmente nas 12 casas, que ele foi muito bem, e na Guerra Galáctica anterior às 12 casas também ele sai bem, com exceção na luta contra o Cavaleiro de Fogo, que o Ikki ali também tem que ser introduzido no anime. No mangá, logo depois da luta de Ikki, eles vão diretamente para a praia onde está a Misty de Lagarto, mas no anime é diferente. O Ikki ressurge de outra forma nessa luta contra Shun e o Cavaleiro de Fogo. Ah, o que foi isso? É a voz do Tatsumi. Eu vim aqui. Então o grande problema mesmo do personagem Shun é nos fillers, em que o Shun precisa ser nerfado para que seu irmão Ikki de Fênix apareça, como ocorre, por exemplo, nesse episódio, no episódio 22, na luta do Cavaleiro de Fogo contra Shun, e também na saga de Asgard, que eu já mostrei aqui o vídeo anteriormente, no episódio 83, na luta de Shun contra Mimi, onde Ikki é introduzido novamente e teria que salvar o Shun. Golpe fantasma de Fênix! Então, em algum desses fillers sempre fica a par de Ikki salvar Shun e resolver. Sem falar também, como eu já falei antes, nas 4 batalhas. Na batalha de Abel, o Shun, que outrora venceu o Afrodite de Peixe, é facilmente vencido para que o Ikki possa ser introduzido no longa-metragem A Batalha de Abel. Então o Ikki aparece lá e derrota o Cavaleiro de Peixe facilmente. Depois também na saga dos deuses, onde o Shun está levando sufoco para o adversário e Ikki aparece. Ou também na Saint Seiya, onde o Shun enfrenta o adversário muito parecido com o Mimi, ele também é derrotado para Ikki aparecer e ser introduzido na história. E também na saga do Armagedon, na batalha final, quando o Shun está quase morrendo, o Ikki aparece lá e salva o Shun. É apenas uma amostra para mandá-lo pro inferno. Fique à vontade para pedir o que quiser. Quem é você? Então note que essa questão, essa temática, ao passar do tempo, quando a gente não entendia o que era filler, o que não era, o que era canônico e não, a gente achava que o Shun mesmo era aquele personagem fraco que sempre apanhava dos adversários e o Ikki ia ajudar. Mas a questão é mais
nos fillers mesmo, nessas 4 batalhas, que sempre, como falta um pouco da questão, não é nem do roteiro, que é fraco, é a questão do tempo mesmo para introduzir o Ikki. Aí acaba que o personagem Shun é prejudicado nessas 4 batalhas em algumas partes do anime, em alguns fillers, não em todo. Mas retirando a questão dos 4 ovas, das 4 batalhas e os fillers que tem no anime, o Shun é um personagem magnífico, onde ele derrota os adversários e enfrenta eles de igual para igual, sem precisar da ajuda do Ikki. Ou seja, o Masami Kurumada, ele não nerfa o Shun, ele praticamente gosta, escreve bem o Shun. Observou como a trajetória do Shun na 12 Casa vai bem, sem falar também na saga Filler de Asgard também tem aquela questão, aquele contraponto. Acaba sendo ruim contra o Mimi, que o Ikki é introduzido e salva ele, mas ele também acaba dando a volta por cima ao vencer o Shido. E logo depois, na saga de Poseidon, ele também acaba indo muito bem. Bloquear o ar com seus giros, a música não me alcançará. Eu não vou me dar por vencido tão facilmente. Será que vai funcionar? O que disse? Minha flauta não é tão simples assim. Eu terei que acabar com você. Eis a Sinfonia Final da Morte. Então note que o personagem Shun, ele também tem essa característica na personalidade dele. Ele é um personagem que ele não gosta de lutar. Ele é contra a violência. E isso é desde o início da saga clássica, na Guerra Galáctica, que ele tem esse traço de personalidade. Ele não gosta de violência, não gosta de lutar, então ele acaba escondendo o seu verdadeiro poder, um poder oculto que se manifesta quando ele está com raiva ou com alguma indignação com o inimigo, com o adversário. Ele tem essa particularidade diferente dos outros Bronze Boys, dos 5 Cavaleiros de Bronze. Ele só luta mesmo por lutar, mas ele sempre esconde o seu verdadeiro poder, ele sempre tenta argumentar, dialogar com o adversário para não poder entrar naquela violência. Tem essa desculpa ou questão do Shun para poder enfrentar os adversários. Até mesmo na luta contra Sorrento, ele fala isso, que não gosta de violência. Veja, por exemplo, essa cena a seguir. Essa cena mostra tudo sobre Shun, que Shun mesmo revela que não gosta de violência e de lutar. Chega, Sorrento, eu estou lutando pela justiça, mas na realidade eu não quero machucar ninguém. Sinfonia Final da Morte. Exploda, Cosmo! Tempestade nebulosa! Então note e observe que Shun ele mantém esse comportamento contra a violência desde o início do anime, na luta contra Jabu de Unicórnio, até perto do final, na luta na saga de Poseidon contra Sorrento. Observe o próprio Shun se questionando na luta contra Jabu de Unicórnio sobre por que eles têm que lutar. Por que precisa lutar? Pela sagrada armadura de ouro? Eu estou me sentindo completamente vazio. Vim para o torneio com a esperança de reencontrar meu irmão, mas parece que não passou de um sonho em vão. Se quiser continuar falando, é melhor sair. Se vai ficar, então... Então observe que, em resumo, o Cavaleiro Shun de Andrômeda é um cavaleiro excelente, tão bom quanto os outros. Mesmo tendo essas questões dos filhos que nerfa ele um pouco para poder introduzir o Ikki de Fênix, e mesmo assim ele vai bem durante todo o anime. Sem falar nas 12 casas que eu já falei aqui anteriormente, em que ele vai muito bem enfrentando o Cavaleiro dos Gêmeos e o Afrodite, e também na saga Poseidon, que também é o auge da trajetória de Shun no anime, onde o Shun consegue vencer 2 Cavaleiros Marinas. E ainda mais na saga de Hades, que ele é a própria reencarnação do Deus da Morte. Então, não levando em conta as 4 batalhas onde ele é nerfado para poder introduzir o Ikki na história, ele acaba tendo uma trajetória perfeita no todo o anime, mesmo com os fillers, tirando o episódio 22 contra o Cavaleiro de Fogo, que ele poderia vencer, mas tem que introduzir o Ikki ali naquela parte, e na parte da saga de Asgard contra Mimi, que também Ikki tem que ser introduzido e ele acaba sendo derrotado por Mimi, assim como foi também no OVA o Santo Guerreiro, Saint Seiya, onde é derrotado por um personagem parecido com o Mimi, que também usa aquele toque das harpas. Então, em resumo, nossa conclusão é que Shun é um ótimo cavaleiro de Atena e um perfeito personagem.
Então, essa é a nossa conclusão nesse vídeo que trazemos sobre o Shun. Fizemos o também de Seiya anteriormente. E esse é só especificamente sobre o Cavaleiro de Andrômeda, certo? ¿Qué está pasando? ¡Captúralo, cadena! Sem falar também da questão da amizade que o Shun de Andrômeda ele sacrificou a própria vida para poder salvar o amigo Yoga. Naquela cena que não tem no mangá, mas tem no anime, na casa de Libra, quando Yoga está totalmente congelado, sem cosmo, sem vida, e Shun ele faz aquela questão do corpo, do calor do corpo e do cosmo para poder ressuscitar, reviver novamente Yoga. O único meio é elevar e queimar o meu cosmo ao máximo. Então o Shun também ele é muito julgado por essa cena, por esse episódio. Mas a gente pode ter um exemplo de um salva-vidas, por exemplo. Tem outra pessoa no mar do mesmo sexo, se afoga e o salva-vida tem que salvar a vida dessa pessoa e tem que fazer respiração boca a boca para salvar. Mesma coisa, o caso semelhante é do Shun, que tinha que salvar Yoga e tinha que de alguma forma aquecer o corpo de Yoga, estando perto em contato físico para poder elevar o cosmo para fazer Yoga reviver novamente. O único que pode fazer isso agora sou eu. Querido irmão, lute até o fim como um homem. Jamais se entregue. Sinto muito, Ikki. Eu não poderei fazer o que me pediu. Em vez de lutar contra o inimigo, quero salvar a vida do meu amigo, queimando todo o cosmo que... Então esse é o nosso resumo especificamente sobre Shun. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa no comentário o que acho do Shun. Acho que ele é realmente nerfado, ele é um cavaleiro mais fraco dos 5 cavaleiros de bronze, ou não, é o mais forte, ele tem um poder oculto que ele esconde, porém ele não gosta de utilizar esse poder oculto, que muitos falam também que Shun é o mais forte deles, porém o Shun não gosta e não quer lutar. Se lutar, ele consegue derrotar vários ou qualquer adversário. Então deixa aí seu comentário, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal. Também não esquece de ver o outro vídeo aqui do nosso canal sobre Seiya de Pégaso, certo? Então ficamos por aqui, encerramos o vídeo, ficou um pouco longo, mas tamo junto, até mais, fui!